Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje vim aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E hoje mais um vídeo com notícias boas. Bom, mas antes de eu falar sobre essa notícia boa, pessoal, não se esqueçam, cliquem no gostei que isso ajuda mesmo muito o canal. Se não é inscrito, se inscreva, é de graça, ok? Bom, então vamos lá, o que se trata essa notícia? Hoje, não só nesse jornal, mas como é um jornal que eu gosto mais para dar notícias, veio logo aqui na capa falar: bancos já dão mais de 80% do valor das casas, ou seja, sobre o financiamento da casa. Financiamento, avaliação e empréstimo, não é? Bom, mas por que eu falei que isso é uma notícia assim tão boa? Vocês vão reparar que eu ultimamente tenho feito muitos vídeos sobre imóveis. Na verdade, às vezes, os assuntos dos vídeos que eu faço ou são assuntos que vocês pedem mais, que vocês questionam mais, perguntam mais nos comentários. Também aqueles vídeos que eu faço que tem muita visualização, normalmente significa que também é um assunto que vocês gostam mais. Eu já notei que falar sobre imóveis é um assunto apreciado. E outro ponto que também me motiva muito a fazer vídeos são normalmente notícias de jornais, que eu vejo que pode ser algo que agregará informações úteis ao canal. E ultimamente as notícias sobre imóveis são agradáveis, porque assim, a verdade é que desde 2007 com a crise, caiu muito a venda de imóveis e, consequentemente, aliás, a crise na verdade foi gerada pela especulação de imóveis, né? Foi a bolha imobiliária que foi abaixo e isso gerou a crise. Logo, é lógico que... Olha, deixa-me pegar a minha Maria que eu vou ali ao Pingo Doce, já venho, já levo, está bem? Logo, também essa foi uma das áreas que mais sofreram, que foi a venda de casas. E isso, o que aconteceu foi fazer que a construção aqui em Portugal quase parasse. Eu já falei muito sobre isso aqui no canal, até estou a ser um pouco repetitivo, mas desde 2008 que a construção quase que morreu. E como já falei em notícias anteriores, a construção tem voltado de certa forma a crescer em Portugal, e esse aumento da construção é sim algo muito bom para o país, que significa que o país está a crescer, está a começar a sair da crise. Vamos aos poucos, mas estamos a sair, como eu falei há pouco, graças ao turismo. Tudo bem que o turismo também traz alguns aspectos, está a trazer alguns aspectos negativos, principalmente no que diz a alugar casas, não, arrendamento de casas, mas por outro lado está a trazer essas consequências muito boas para a economia portuguesa. Agora, é claro que para haver mais construção, tem que haver mais pessoas interessadas em comprar, e pessoas interessadas em comprar é claro que há, só que pessoas com dinheiro para pagar 100 mil, 200 mil, ou por assim dizer, o grosso da população, a maioria da população que quer comprar casas não tem esse dinheiro. Portanto, nós precisamos, é claro, da ajuda do financiamento bancário para poder comprar casas. E também já falei muitas vezes em vídeos que os bancos, desde a crise, diminuíram muito o empréstimo da casa, chegando que, se eu não me engano, em 2013 os bancos só emprestavam, e lá para o final de 2013 o índice de empréstimo dos bancos só estavam em 63%, que é algo muito baixo. Uma pessoa que vai comprar uma casa, por exemplo, de 100 mil, significa que vai ter que ter 37 mil euros, tirando o resto das coisas, não é? Do processamento, documentação, impostos. Portanto, ia ter que ter pelo menos 40 mil euros no bolso. É muito dinheiro mesmo assim, muitas pessoas não tinham. Esse índice tem vindo a aumentar desde 2013 e, tal como está aqui, na verdade é que esse ano, felizmente, finalmente, passamos os 80%, que até os últimos vídeos que eu fiz, eu falava que os bancos nunca emprestam mais que 80%, 80% é mesmo aquele limite, e finalmente os bancos estão sim a emprestar mais que 80%. Isso é algo muito bom, e não só estão a emprestar mais que 80%, como também de carona, ou boleia, como se diz aqui, os bancos também estão a fazer a avaliação das casas, não vou dizer acima do valor do mercado, mas pelo menos acima daquele valor que eles faziam antigamente, que antigamente se uma casa valia 100 mil euros, eles avaliavam em 80 mil, 90 mil euros, e agora esse valor já está aí muito próximo ao valor real. Um exemplo, e que está aqui ai, já perdi, já saí, mas um exemplo que está, olha, eu sei mais ou menos de cor, enquanto vou falando vou aqui procurando. Um exemplo é Lisboa. O preço médio de Lisboa para comprar o preço médio metros quadrados aqui em Lisboa situa-se perto de seus 2.000 euros. Claro que vai ter regiões, por exemplo, Parque das Nações, que eu acho que chegam a 2.600 euros preço médio, metro quadrado. Depois vai ver outros lados que custam 1.500, mas o preço médio realmente se situa aí por volta dos seus 2.000 e poucos euros. Isso falando para Lisboa, tá pessoal? Lisboa Central, não é Grande Lisboa.
E, tá, achei, finalmente. E aqui, eles dizem que os bancos, a média de avaliação dos bancos, por exemplo, para Lisboa, situa-se em 2.090 euros. Portanto, já está ali muito próximo do valor real. Desculpem lá essa bagunça, mas já está muito próximo do valor real dos imóveis. Como eu falei, é uma notícia muito boa em duas partes e é claro que esse aumento na avaliação e esse no valor médio da avaliação e esse aumento do valor de empréstimo vai impulsionar muitas mais pessoas a comprarem casas, porque de certa forma isso significa, em outras palavras, que eu vou ter que ter menos dinheiro em bolso para comprar uma casa. Basicamente a notícia foi essa, o que eu tinha para falar é isso, mas eu agora também quero falar sobre algo que não tem a ver com essa notícia, mas está relacionado com empréstimo bancário. Uma pessoa me falou uma coisa e realmente ela tem razão no que ela falou. De certa forma ela só assistiu um vídeo, não viu todo o meu histórico, por assim dizer. Por que eu digo isso? Eu nos últimos vídeos tenho falado muito sobre empréstimo, porque de momento a realidade é que alugar casas aqui está a ficar cada dia mais caro. Não vou dizer impossível, mas está a ficar muito caro. E o comprar uma casa e financiar acaba por estar a valer mais a pena do que alugar. E essa pessoa falou que eu não deveria fazer isso, não deveria estimular tantas pessoas a fazerem financiamento, a comprarem casa, porque se alguma coisa der por torto, se alguma coisa correr mal, essa pessoa vai ficar com uma dívida muito grande. Realmente, eu não discordo 100% dessa pessoa. É verdade que comprar uma casa financiada tem sim os seus riscos. Se a gente fosse ver o mercado como está hoje e essa bolha ou esse aumento continuar a crescer, é claro que comprar uma casa financiada nunca é um risco e sim é uma coisa que vai sempre estar a valorizar. Só que ninguém sabe o futuro e ninguém sabe se o mercado vai continuar assim. Aliás, ou o mercado para e fica do jeito que está, ou se ele continuar a crescer muito, realmente poderá ser gerada uma nova bolha e essa bolha pode arrebentar. E quem me acompanha há mais tempo, e principalmente quem assistiu os primeiros vídeos que eu fiz sobre imóveis, vídeos de quase 1 hora, vão lembrar que eu falei sobre a história do arrendamento versus a história de financiamento aqui em Portugal. E para quem não assistiu esse vídeo, como são vídeos mais antigos, e falando assim muito por alto, Portugal antes da crise, na verdade, os bancos financiavam casas, quase que eles jogavam a casa na sua mão para financiar. Você podia estar desempregado, você podia estar aqui sozinho com o banco, sem fiador às vezes, até sem fiador, pessoal, os bancos emprestavam dinheiro, era tudo muito fácil. Por quê? Porque na altura, tal como está acontecendo hoje, também existia um pouco dessa bolha. O que significa isso? Eu compro uma casa aqui em Lisboa hoje por 100 mil, daqui 2 anos essa casa vai valer 110 mil, 120 mil. Em outras palavras, o banco estava a vender um artigo que a pessoa ia ficar a dever ele 100 mil, entretanto daqui 2 anos esse artigo valia mais. Ou seja, se a pessoa não conseguisse pagar, o banco devolvia e recuperava o dinheiro todo que emprestou. Entretanto, com a crise imobiliária, o que aconteceu? Primeiro ponto, as casas, em vez de continuarem a crescer como estavam, as casas caíram de preço. E estamos a falar de quedas, algumas que chegaram, não logo no início, claro, mas demorou alguns anos, mas eu acho que 2013, 2014 foi quando as casas bateram mesmo ali no fundo. Houve casos de casas que perderam quase 50% do seu valor. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa comprou uma casa por 100 mil euros. Chegou 2007, 2007 foi quando estourou, mas a crise mesmo começou mais em 2008. Depois de 2008, com a crise, essa casa que valia 100 mil começou a cair. E aconteceu que muitas pessoas, infelizmente, perderam o emprego. O desemprego, Deus da crise, o desemprego começou a aumentar, né? As pessoas começaram a perder emprego, mesmo muitos casos que aconteceu assim, e não conseguiram pagar o banco. Infelizmente, essa foi a realidade de muitas pessoas. Se eu não me engano, houve um ano, que foi 2014, que houve mais de 31 mil casas que não foram devolvidas, foram tomadas pelo banco, de pessoas que não conseguiram pagar. 31 mil casos, é muita casa, 31 é muita casa, pessoal. E o que aconteceu? Muitas dessas casas, as pessoas compraram por 100 mil euros, só que agora a casa vale 70 mil euros. Entretanto, a pessoa só pagou 10 mil euros ao banco, ou seja, ela ainda deve 90 mil euros ao banco. E o banco, ao tomar a casa, só aceitou a casa pelos 70 mil. O que significa isso? Essa pessoa, além de perder a casa, ficou com uma dívida ao banco de cerca de 20 mil euros. Há uma situação que eu não me lembro, não tenho bem a certeza, que
acho que o governo pelo menos tentou aprovar uma lei de que caso o banco tomasse uma casa, pelo menos esse tomar a casa iria quitar 100% da dívida. Com muita sinceridade, eu não sei como está essa situação, eu acho que eu até já falei sobre isso, mas eu não me lembro, eu não sei se isso foi realmente aprovado ou não, mas pronto. A verdade é que isso que aconteceu antigamente pode acontecer novamente hoje. Uma casa que você compra hoje, que dá a valorizar e o banco tá a ver isso, se acontecer outra crise, essa casa pode perder de novo o valor. Portanto, é claro que sim, é um risco real. Portanto, o que eu quero dizer com isso tudo? De certa forma eu concordo com essa pessoa que me deu esse puxão de orelha, mas como eu falei, não é que eu estimule as pessoas a comprar no crédito. A questão é que nos dias atuais, você pagar 400 euros numa casa ou conseguir comprar essa casa pagando 150, eu fiz 4, mas comprar por 400 ou pagar 150 euros por essa casa é um peso muito grande, portanto é um risco, mas minha opinião, eu acho que é um risco que se conseguir, porque aliás nem todo mundo consegue financiar a casa, mas é um risco que se conseguir eu acho que vale sim a pena. Claro que ninguém sabe o dia da manhã, pessoal. Pode ser que as coisas realmente evoluam, esses valores vão estagnar e o mercado vai continuar assim, pode ser que cresça mais, aconteça uma crise, ninguém sabe o futuro. Todo mundo tem que estar ciente que pode acontecer uma coisa dessa, pode acontecer um risco, mas é impossível eu negar que atualmente alugar casas aqui em Portugal isso sim vai ficar um negócio de risco, porque eu sei que hoje, o ano passado eu consegui uma casa por 350, hoje é 450 e quem me disse que amanhã não vai ser 600? Claro que isso falando aqui de Lisboa, né? Mas cada um coloque o peso na sua balança, na sua consciência e pense, vou arriscar aqui ou vou arriscar ali? E cada um sabe de si. Bom, o meu papel aqui é vos informar e passar informação. Peço desculpas se às vezes eu sou de certa forma parcial, enquanto deveria ser imparcial, mas pronto, é o meu jeito de ser, tá bom, pessoal? Olha, muito obrigado por tudo, obrigado também para quem puxa a minha orelha, porque é realmente algo importante isso, e desculpa lá esse desabafo, explicação, sei lá o que isso foi. Tchau, até pra semana, pessoal.